Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 44. Outra Batalha. Parte 3. O som poderoso e rítmico dos tambores veio do lado do vilarejo, enchendo todo o campo de batalha. Todos os olhos que foram para a fonte do som se alargaram no instante seguinte. Isso porque um exército com cerca de 5.000 estava se movendo em formação de passo a passo, avançando no tempo com a batida dos tambores. No início, as forças do príncipe Bárbaro e os defensores do vilarejo Carne pensaram que eles eram reforços do lado de Bárbaro, a única diferença era se eles esperavam ou não tal apoio. No entanto, as formas das novas tropas imediatamente disseram-lhes que não era o caso. Os membros desse exército eram todos goblins. Os demi-humanos conhecidos como goblins eram menores que os seres humanos, sua média de estatura era equivalente a uma criança. Contudo, sua presença e determinação inabalável fizera com que parecessem 2 vezes maiores do que realmente eram. Além disso, eles estavam envoltos em aço reluzente. Eles tinham armas e armaduras potentes e brilhantemente polidas, o equipamento que um guerreiro deveria ter. Não era um exército que poderia ter surgido de camponeses. Esse era um exército de verdadeiros guerreiros. Agora, qualquer um que ainda esteja vivo, corram sem hesitar. Eles são reforços. Reforços vieram. Corram para eles. Jurgen gritou no alto de sua voz. Suas identidades eram um mistério. Ele não sabia se eram amigos, inimigos ou uma terceira parte completamente diferente. Dizer aos defensores sobreviventes para correr em sua direção, por serem da mesma espécie, não era a coisa certa a fazer. Ele deveria ter dito a eles para correrem de volta para o vilarejo. Entretanto, Jurgen sentia algo que poderia ser chamado de simpatia. Ele tinha a sensação de que compartilhava a mesma mestra que esses seres. Ele tinha a sensação de que receberiam eles seus amigos e protegeriam a todos. Os cidadãos sobreviventes do vilarejo Carne fugiram em direção ao exército Goblin sem hesitar. O cerco estava começando a desmoronar. O exército real sabia que eles deveriam prosseguir, mas seus movimentos eram lentos. Isso era apenas esperado. Havia um exército altamente organizado se aproximando. Qualquer movimento descuidado era perigoso. Havia 2 razões pelas quais eles permitiram a fuga. A primeira foi porque achavam que seria melhor consolidar e recuperar a formação, em vez de montar uma perseguição. Seus tambores estavam batendo um sinal para recuar. A segunda foi porque estavam com medo de sofrer uma retaliação terrível por matar os membros pertencentes ao mesmo exército. Os goblins acolheram alegremente Jurgen e os outros que corriam para eles. Jurgen e os outros entraram em brechas abertas na formação. Depois que todos entraram, eles imediatamente fecharam as fileiras mais uma vez, como uma porta se fechando. Jurgen olhou ao seu redor e viu seus camaradas exaustos, que estavam caídos no chão. Ninguém saíra ileso, e muitas pessoas prontamente desmaiaram ao chegar em segurança. Ele olhou firmemente sobre a tragédia que os havia acometido. O número de goblins, ogros e aldeões diminuíram. Ainda assim, mais da metade deles sobreviveu. Nós tivemos sorte. Kona. Ele chamou o nome da única pessoa entre os goblins que poderiam usar magia de cura, o sacerdote Kona. No entanto, Kona balançou a cabeça, indicando que ele havia esgotado sua magia de cura durante a batalha. Então vamos fazer o que pudermos como primeiro socorro. Assim que Jurgen estava prestes a gritar, ele viu um goblin de turbante, carregando um leque de penas e acariciando seus bigodes. Dada sua atitude, ele era provavelmente uma figura central no exército goblin. Oh! Você deve ser o séquito da General Henry. Eu sou o goblin estrategista, responsável por comandar o exército goblin. Agora que chegamos, ninguém mais vai prejudicá-lo. Podem relaxar agora. Nosso corpo de médicos irá atendê-lo imediatamente. O goblin estrategista assinou, e um pelotão de goblins musculosos correu com pranchas nas mãos. Venham, todos, por favor, deitem-se nessas pranchas e nós vamos levá-los. Agora que viemos, seria um desonrar deixar que mais alguém morra. As vítimas foram levadas uma após a outra. Você também foi ferido.
Venha, vamos levá-lo aos nossos cirurgiões para tratamento. Calma aí. Agradeço a gentileza, mas pode explicar o que está acontecendo? Ainda não corro risco de morrer. Pela atitude de Jurgen, ele não parecia estar agindo como um durão. Depois de verificar isso, o Goblin estrategista assentiu e começou a falar. Eu não esperava nada menos do líder do séquito da General Henry. O que você deseja? Não, eu já sei. A General Henry está em uma tenda de comando na retaguarda. Ela certamente ficará feliz em ver que está bem. Ainda bem. Jurgen soltou um suspiro profundo de alívio. Na verdade, ele ficou tão aliviado que a força fugiu de seu corpo também, e seus joelhos quase se dobraram. No entanto, como antecessor, ele não podia deixar seus sucessores verem aquele lado patético de si mesmo. Certo. Eu vou ir ver ela então. Acho que não tem mais nada que eu precise fazer agora. Obrigado por ceder o campo a nós, os recém-chegados. Até parece. Não é nada demais. É o nosso trabalho passar a tocha para você, afinal, obrigado. Então, devemos mostrar nossas proezas aos nossos predecessores. Sendo assim, tudo o que resta para nós é alcançar a vitória. Ordene à infantaria pesada que avance. Que droga é essa? Merda, estava tão perto. Os olhos de Bárbaro se arregalaram quando ele examinou os intrusos que tinham arruinado tudo. Nada havia corrido como ele planejara. Porque tem um exército goblin em um vilarejozinho destes? Ele estava tão frustrado que queria arrancar os cabelos. Se esse fosse um destacamento do exército imperial, ele alegremente ordenaria que seus homens lutassem. Porém, eram goblins. Mesmo se ele ganhasse, quem o elogiaria? Meu príncipe. Solicito que soe a retirada. Ele olhou com raiva para o cavaleiro se dirigindo a ele. Racionalmente falando, eles deveriam recuar agora. Ele não sabia o que um batalhão tão grande de goblins estava fazendo aqui, então contanto que ele levasse as informações de volta, tal curso de ação seria benéfico. Todavia, fugir com o rabo entre as pernas, sem sequer lutar contra eles, certamente o levaria a ganhar o apelido odioso de o príncipe que fugiu dos goblins. E se perdesse, então ele seria o príncipe que perdeu para goblins. Os nobres com ânsia de fofoca certamente espalhariam tudo e tornariam isso de conhecimento público. As pessoas que não tinham visto a batalha com seus próprios olhos não se importariam com a força que os goblins diante deles tinham. Eles só se preocupariam com quão divertido soava. Dentro de seu coração, Bárbaro amaldiçoou os nobres que zombavam dele na segurança de seus lares. Negado. Continuem a lutar. Vossa Alteza. Por favor, observe o equipamento e a formação regimentada. Eles devem ser as tropas de elite que são iguais ou superiores aos goblins de antes. Nosso lado é em grande parte composto de camponeses. Nossas chances de vitória são pequenas. Por favor, ordene uma retirada. Bárbaro também sabia disso, mesmo que a outra parte não dissesse nada. No entanto, não havia outra maneira de proteger seu nome. Tudo que ele podia fazer agora era rezar para que aqueles goblins fossem apenas aparência e nada mais. Seu idiota! Eu tenho de lembrá-lo de como é perigoso deixar esse exército aqui. Agora, o exército real está indo para as planícies Catuse. O que planeja fazer se esse exército atacar Irrantel enquanto está desprotegida? Compreendido. Eles cruzariam lâminas com o inimigo pelo menos uma vez. Se fossem tão durões quanto suas aparências sugeriam, eles recuariam imediatamente. A batalha com o Império era o mais importante, e Bárbaro não queria ser derrotado aqui. Ele estava, pelo menos, calmo o suficiente para pensar nisso. Os soldados formaram fileiras diante de Bárbaro. Como se combinando seus movimentos, os goblins começaram seu avanço. O inimigo tinha tomado uma longa formação serpentina, que tinha 3 camadas de profundidade. As forças de Bárbaro haviam adotado uma formação de asa de garça. Eles não usaram a formação de cunha pois queriam fazer uso efetivo de sua poderosa cavalaria, e a formação do inimigo era pobre em lidar com ataques de flanco. O bordo de ataque da formação dos goblins era composto de sua infantaria pesada, carregando grandes escudos que eram altos o suficiente para os cobrirem. A linha de batalha imaculada deles era como uma parede móvel, e colocava grande pressão em Bárbaro.
A mão que segurava as rédeas do cavalo estava escorregadia de suor sob as manoplas e começaram a ficar asquerosas. Quando os lanceiros faziam contato com a infantaria pesada com escudo, suas tropas bloqueariam o avanço inimigo, efetivamente pisando na cabeça da serpente, e então a cavalaria atacaria pelos flancos. As investidas colidiram com a infantaria pesada. Logo depois, as vozes altas dos goblins alcançaram os ouvidos de Bárbaro. Somos os subordinados de Sua Excelência, a General Henry, a infantaria pesada dos goblins. Não pensem que seremos parados por tão pouco. Em vez de nutrir dúvidas sobre a persona da General Henry, Bárbaro estava focado em como a formação de suas forças estava cedendo sob o contato. As investidas estavam sendo empurradas para trás pelos escudos inimigos. Naturalmente, quando foram empurrados para trás, eles colidiram com seus companheiros e sua formação começou a desmoronar. A cavalaria de ambos os flancos entrou rapidamente em ação. A ala direita foi um pouco mais rápida para se mover, e eles pretendiam atacar de lado. No entanto, a cavalaria de prata reluzente emergiu do flanco inimigo, montando lobos brancos no lugar de cavalos, 17 cavaleiros ao todo, correndo para interceptá-los. Somos os subordinados de Sua Excelência, a General Henry, o corpo de paladino dos goblins. Nós juramos nossa lealdade a Sua Excelência. Do flanco esquerdo veio uma horda de feras mágicas, semelhantes a lobos, correndo pela terra. Havia goblins montados neles. Liderando o caminho estava um lobo alado, e o goblin montado em suas costas gritava alto o suficiente para abafar os gemidos das investidas, alcançando os ouvidos de Bárbaro. Somos os subordinados de Sua Excelência, a General Henry, o corpo de montadores de feras dos goblins. Aqui vamos nós. Enquanto a cavalaria se atolava em tumulto, Bárbaro ouviu o som de cordas estridentes, uma após a outra. Ele viu dezenas de flechas caindo do céu como tempestade, espalhando ainda mais caos no já caótico campo de batalha. Bárbaro queria ver quem estava atirando e examinou a formação inimiga. Eles estavam no segundo posto inimigo. Lá ele viu um grupo de goblins vestidos em vermelho brilhante, empunhando arcos enormes. Havia uma clara diferença entre os tamanhos dos lados esquerdo e direito de seus corpos, e seus corpos se inclinavam perceptivelmente a cada passo que davam. Um deles era particularmente atraente e carregava um arco extra grande. Ele abriu a boca. Somos os subordinados de Sua Excelência, a General Henry, o corpo de arqueiros dos goblins. Saibam que não há escapatória para vocês. Esse não foi o fim dos ataques de longo alcance do inimigo. O terceiro posto inimigo disparava várias magias, que detonaram dentro da formação do exército real, a alguma distância à frente de Bárbaro. Grandes lampejos de luz acompanhavam o desabrochar das flores carmesim e as pétalas de chama abrasadora formavam uma onda de choque diante deles. As repetidas explosões afastaram as investidas camponesas para longe. Os conjuradores eram um grupo cujos rostos estavam velados por seus capuzes abaixados. Cada um deles carregava um cajado longo, que cintilava com um brilho misterioso. A pessoa na liderança puxou o capuz para trás, revelando um rosto coberto de rugas. Somos os subordinados de Sua Excelência, a General Henry, o corpo de apoio mágico dos goblins. Seja fortalecendo, enfraquecendo ou atacando com magia, nós os manejamos com a mesma proficiência. Eles não eram a única unidade lançando magias. Bárbaro desviou os olhos para o lado do corpo de apoio mágico e viu uma unidade parecida ali. Embora eles fossem apenas uma equipe de 5, cada um dos rostos deles era preenchido com uma confiança absoluta. Diante deles estava o que tinha um mais ousado sorriso de todos e gritou com toda a força: Somos os subordinados de Sua Excelência, a General Henry, o esquadrão de artilharia arcana dos goblins. Somos especializados em magias de ataque diária. Nosso ataque é o potente do exército goblin. Vossa Alteza. O cavaleiro retornou ao lado de Bárbaro. Ele sabia o que o homem queria dizer apenas ao olhar a expressão chocada em seu rosto. Com os Magic Casters em suas fileiras, o inimigo era ainda mais perigoso agora. Já estamos no limite. Não podemos impedi-los. É só uma questão de tempo até o inimigo nos alcançar. Precisamos nos retirar. Ele não podia negar o óbvio agora.
Mesmo que Bárbaro ordenasse que todos ficassem e lutassem, os nobres que vieram com ele subiriam uns sobre os outros para fugir. Mesmo que ele de alguma forma os obrigasse a lutar, eles se ressentiriam e se tornariam futuros inimigos. Faça. Além disso, ordene que o barão vá na frente. Bárbaro queria ser o primeiro a fugir, mas se ele fizesse isso, não era difícil imaginar como seria rotulado como um covarde que foi o primeiro a fugir dos goblins. Sendo esse o caso, ele deixaria o barão suportar aquela vergonha. Entendido? Assim que o cavaleiro começou a bradar ordens para seus subordinados ao lado dele, não há escapatória. Uma voz estranha veio do lado dele. Pela primeira vez, Bárbaro sentiu que sua vida estava realmente em perigo. Seu séquito desembainhou as espadas e examinou os arredores, e eles viram um grupo de seres trajados de preto emergir das sombras. Seus rostos estavam cobertos com pano, mas seus olhos brilhavam como uma luz penetrante. Somos os subordinados de Sua Excelência, a General Henry, o esquadrão dos goblins assassino. Nos escondemos nas sombras, e esta é a última vez que você nos verá. Havia mais uma pessoa. Ele emergiu como se tivesse sido desenhado no ar. Usava um gorro vermelho e botas de aço. A maneira como ele carregava uma longa gadanha fazia com que ele se parecesse com um ceifador. Sou um subordinado de Sua Excelência, a General Henry, um dos 13 Redcaps que serve como guarda-costas. Bem, acho que não resta nada a se fazer aqui, mas... protejam Sua Alteza. Só a retirada. Não tão rápido. Para os olhos de Bárbaro, parecia que as sombras estavam se movendo. Tudo acima do pescoço do cavaleiro desapareceu em um instante, e seu sangue jorrou como um geyser rubro. Bárbaro percebeu que estava olhando e imediatamente esporeou o cavalo a galope. Não houve mais tempo para se preocupar com a ordem de execução. Agora, ele estava andando na beira da vida e da morte. Atrás dele, ele ouviu: somos os subordinados de Sua Excelência, a General Henry, a banda militar dos goblins. Acompanhado pelo som de tambores martelando e rangendo em seus ouvidos. Não tem problema deixar ele fugir. O estrategista dono ordenou. Se alguém cortar fora a cabeça daquele príncipe, eles vasculharão a terra para descobrir onde ela caiu. Faz sentido. Se a General Henry caísse nas mãos inimigas, eu não pararia de matar até que todos eles estivessem mortos também. Bem, é assim que o estrategista dono é. Ele calcula passos à frente. É por isso que não nos mandou aniquilar todos. Precisamente. Precisamos deixar que levem seu príncipe de volta para a cidade deles. Eu também não gosto disso, mas faz parte. Eu queria fazê-los pagar por atacar o vilarejo da General Henry, é isso que eu acho, Redcap dono. Então, vamos começar a recolher os cadáveres. E precisamos recuperar os corpos dos bravos guerreiros que lutaram ao lado dos nossos predecessores também.